Olá, seja bem-vindo ao canal da MAV, meu nome é Milton Marinho e hoje vou falar sobre ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população brasileira é uma das populações mundiais que tem mais casos de transtornos de ansiedade. Cerca de 9,3% da população sofre desse problema. Portanto, temos que falar aqui no canal sobre esse problema de saúde que é gravíssimo e que atinge inúmeras pessoas no país. Bem, mas o que é a ansiedade? A ansiedade, por sua vez, ela não tem somente uma definição. Existem mais de uma e, segundo o DSM-5, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, ele reconhece a ansiedade como uma sensação emocional. Já alguns estudiosos da ansiedade, por exemplo, um estudioso americano chamado David Brown, ele tem uma pesquisa muito extensa sobre ansiedade e ele considera a ansiedade como um estado de ânimo. Já Daniel Friedman considera a ansiedade como uma emoção, certo? Então, mas vamos pegar para o primeiro momento, vou explicar essas três perspectivas. Vamos começar com Daniel Friedman, no livro Ansiedade, Transtorno e Seus Tratamentos. Geralmente as pessoas confundem ansiedade com medo. Sempre as pessoas fazem uma relação direta entre a ansiedade e o medo. Mas o que é o medo? O medo é uma sensação emocional mediante um perigo iminente, ou seja, é algo, um risco que está perceptível de acontecer algo ruim com a pessoa, então há uma sensação emocional de um risco iminente. Já na perspectiva que o Daniel Friedman considera a ansiedade como uma emoção, ele vê a perspectiva diferenciada do DSM como algo distinto do medo, deixar bem claro. Bem, o David Brown, como eu falei, considera a ansiedade como um estado de ânimo. O que é isso? É um estágio em que o sujeito está sempre à disposição de estar preparado ou pronto para enfrentar um risco futuro. Ou seja, é uma condição em que a pessoa, em estado psicológico, físico, está sempre preparado de vir uma situação difícil para enfrentar. Então ele fica ansioso, é um estado de ânimo constante. Já no DSM-5 define a ansiedade como uma antecipação apreensiva de um futuro perigo ou infortúnio, acompanhado de mal-estar, desconforto e comportamentos de cautela, esquiva ou da manifestação de alguns sintomas somáticos. O foco nesse sintoma, ele se expressa em um medo que pode ser interno ou externo. Bem, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção normal e adaptativa em que nos ajuda a lidarmos com situações difíceis e desafiadoras e nos ajuda a lidar muitas vezes em situações de risco ou perigo. Bem, a ansiedade, por sua vez, é persistente e existe em todos nós, seja nos adultos, adolescentes, crianças. Portanto, é algo normal. Mas quando que a ansiedade se torna um problema? Quando ela se torna um transtorno. O que é isso? São eventos de ansiedade de natureza constante e excessiva que, a depender de cada pessoa, de cada organismo, pode durar de 6 meses ou mais. Isso aqui não é uma regra. É algo que são eventos de ansiedade constante, de natureza excessiva, que podem durar esse período de 6 meses ou mais, a depender de cada pessoa. Bem, o transtorno de ansiedade, por sua vez, ele gera estresse na pessoa, a pessoa cai numa perspectiva de uma desorganização, a sua vida normal cai em um risco de desordem, e a pessoa que está passando por um processo de vivência de transtorno de ansiedade precisa de um apoio da família, das pessoas, de um profissional de saúde, porque ele cai numa situação em que surgem inúmeros problemas relacionados a essa perspectiva desse transtorno. Por exemplo, a ansiedade que se torna um pânico, o medo constante, a ansiedade relacionada a um trauma, a ansiedade relacionada a uma situação traumática. Então, há um medo de vivenciar um momento de dor muito profunda. Então, é uma ansiedade em razão de um trauma. Bem, ela pode também ser uma perspectiva do medo de ficar só, ou seja, o medo de ficar distante de alguma pessoa próxima, então o medo de ficar isolado. O transtorno de ansiedade envolve vários elementos que deixam a pessoa desorganizada e a sua vida normal, a lógica da sua vida normal é toda desestabilizada.
E nesse sentido é importante que a pessoa busque ajuda e ela precisa de ajuda e que ela se disponha a ser ajudada também e que as pessoas que estão próximas possam ajudar. Bem, tem que deixar claro quais são geralmente quando a gente fala sobre esses assuntos, vem assim a pergunta: quais são as causas da ansiedade? As causas da ansiedade são múltiplas, então é um fenômeno de multicausalidade. Pode ser algo biológico, químico, pode ser social, então não é somente uma causa. Aí você pode se perguntar aí, mas e quais são os tratamentos? Em razão de ser um evento, um problema, um fenômeno que surge nas pessoas relacionado a várias questões, então o tratamento tem que ser multidisciplinar. O primeiro que a gente sempre diz é que tem que buscar um profissional de saúde mental. O outro é cuidar da perspectiva física, fazer atividade física para ajudar na questão do melhoramento do funcionamento do seu organismo. Também pode ser algo relacionado à questão que pode ajudar também na questão de um profissional da área alimentar, um nutricionista que pode também ajudar na qualidade da alimentação, que tudo isso pode estar influenciando na positividade e na qualidade da sua vida. E, lógico, te ajudará a sair do quadro de ansiedade. Outro aspecto também que a pessoa pode utilizar na perspectiva espiritual, buscar uma vivência espiritual também, é buscar fazer atividades que tragam sensação de prazer para ti, que esteja vivenciando isso. Então tu tens que buscar um leque de atividades e de ações que podem estar ajudando a sair do quadro de ansiedade, certo? Mas quem está vivenciando um quadro de transtorno de ansiedade precisa necessariamente buscar um profissional de saúde mental. E daí por diante começar a buscar também outras alternativas, como já disse, perspectiva física, da atividade física, a questão espiritual, a questão alimentar, a questão de vivenciar uma lógica de participação de grupos, então de uma vida dinâmica, então sempre pensar no desenvolvimento da sua qualidade de vida, certo? Então, ansiedade todos nós temos, é normal e adaptativo, se torna uma perspectiva de algo que é alerta, quando se torna um transtorno, como foi dito. Então é isso, gente. Caso tenha gostado desse vídeo, só peço que compartilhe, comente, se inscreva no canal. Com essa ação, tu estás nos ajudando a fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E é uma forma que a gente sempre faz esse pedido carinhoso para ti que está assistindo até agora. E agradeço por ter ficado até o final. Então, nos veremos numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Beijo. Dos trabalhadores, será dos atores, quando a noite cair. E será também dos prisioneiros, será dos canteiros e do chafariz. A lua é das